né, essa semana o Senhor colocou uma palavra no meu coração e hoje eu vou compartilhar algo. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, o verso que nós vamos usar hoje. E o texto fala justamente sobre isso, sobre guerra. E é um assunto muito dentro do contexto hoje, né? É interessante como nas visitas que eu fiz essa semana, nas mesas que eu tive, é um assunto muito presente hoje. Hoje tem um monte de gente aí sabendo de F-22, Raptor, de F-35, de bateria antiaérea, de estratégia de guerra, de todo o movimento, de porta-aviões, de barco de guerra, porque a gente está ouvindo muito isso, a gente está vivendo isso hoje. E não se iluda achando que você está longe de tudo isso que está acontecendo, porque como corpo, a gente está inclusive hoje já cuidando de gente. Enquanto eu ministrava aqui no primeiro culto, num dos nossos grupos chegou uma mensagem da Paty, ela está cuidando de uma família, de uma mulher iraniana, lá no Porto, e impressionante as mensagens do que ela recebe dos familiares, do que o pessoal está vivendo lá. E mesmo em Luxemburgo, ali mais para o centro da Europa, os grupos de WhatsApp não era para venda de imóveis ou de... Também tem um pouquinho disso, mas toda vez que a geopolítica esquenta, a gente recebe mensagens falando de, armazena comida, compra enlatado, compra iodo, compra metais preciosos, tira dinheiro vivo, tenha um lugar aí seguro para você poder se esconder caso a coisa fique feia aqui. Então, hoje, como igreja, a gente já está vivendo isso. Mas o que eu quero trazer hoje aqui é a perspectiva espiritual da batalha, da guerra, daquilo que a gente está experimentando. Né? E mais do que isso, como a gente está ouvindo essas estratégias e já sabe, inclusive, e é legal brasileiro, né? Porque um pouquinho que sabe já fala, não, está sabendo disso, já sabe como é que é a estratégia de guerra, o que se fazer, como esperar, como disfarçar. Né? Mas eu quero falar hoje aqui das estratégias espirituais, das armas espirituais que o Senhor coloca nas nossas mãos, porque ao mesmo tempo a gente está vivendo uma expansão. Nós somos uma igreja missionária, ativa, não uma igreja missionária de nome. E eu lembro do desconforto que eu senti, acho que uns 3 anos atrás, né, Ti? Numa apresentação que nós fizemos aqui, e eu vi o valor do que a gente contribuiu naquele ano em missões. Eu falei, a gente não pode mais falar que a gente é missionário, porque isso aqui que a gente está vivendo não condiz com o que a gente está falando. E a partir dali a gente realmente, intencionalmente, se posicionou e começou a usar essas estratégias de conquista. E vocês estão vendo hoje a igreja crescer, né? O reino do Senhor se estabelecer. A gente está fazendo tudo que está ao nosso alcance para que isso aconteça. Mas, diante disso, também, nas mesas dessa semana, eu vi muitos ataques, muitas pessoas vivendo situações muito difíceis. Gente que não tem controle nenhum hoje sobre a situação que está vivendo. Gente que está falando, se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não fizer algo, se o Senhor não abrir alguma porta, eu não tenho para onde ir. Eu não tenho o que fazer, eu não tenho como resolver isso que eu tenho diante de mim. Então, a gente precisa hoje aqui, como igreja também, responder estrategicamente, usando as armas corretas. Então o texto está lá em 2 Coríntios capítulo 10. O título da mensagem de hoje, volta uma, é assim que lutamos as nossas guerras. E o texto está em 2 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 3, que diz assim, pois, quem me vê de óculos aqui é que eu continuo lutando, tá? Eu trago toda vez e tento não usar, não estou querendo me render. Mas já vai ter que ser, né, Érica? De pertinho já não tem jeito, né? Mas de longe ainda estou conseguindo. Então vamos lá, 2 Coríntios 10. Pois, embora vivemos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém. Falei de não usar óculos aqui, mas também não mostro para vocês o tamanho da letra que eu coloquei no meu iPad. Então eu quero falar disso. A gente está vivendo essa expansão. A igreja está crescendo. E quando eu falo igreja, você vai entender. Quem me conhece menos aqui, com o tempo vai entender que
Quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando de prédio, eu não estou falando de estrutura, eu não estou falando de organização. E a gente ama tudo isso e a gente vive isso muito intensamente. Mas quando eu falo da igreja se expandindo, quando eu falo de igreja, eu falo de nós, pessoas, homens e mulheres, chamados com um propósito, preparados por Deus para vivermos os planos dele, onde ele nos colocou, da forma que ele quiser. Então a gente está vivendo aqui uma expansão da nossa igreja. Nós estamos vendo mais e mais pessoas sendo alcançadas. Hoje nós temos nossa família em lugares que a gente nunca imaginou que teríamos. Hoje, aos domingos, a gente começa o dia de madrugada assistindo primeiro o culto de Luxemburgo, depois o culto do Porto, depois a gente recebe as informações que chegam de Madrid, e aí já está mais ou menos na hora de vir para os nossos cultos aqui de Winter Garden. Mas as igrejas que eu digo, hoje nós não temos prédios. Quando a gente estrutura a abertura de uma nova igreja, a gente não fala como que a gente vai comprar, ou como que a gente vai reformar, ou como que a gente vai adquirir um lugar. A gente aluga um espaço. Hoje as igrejas estão funcionando, para vocês terem uma ideia, em coworkspaces. Em todos esses lugares que nós estamos chegando, a gente está usando coworkspaces, e lá a igreja se reúne. Lá as pessoas estão recebendo a palavra, as pessoas estão crescendo no propósito de Deus para as suas vidas. Então a gente está vivendo isso, né? Nós estamos vivendo um tempo muito especial como igreja. Deus está nos fazendo crescer. Novas igrejas estão surgindo. A base aqui, o Winter Garden, está sendo fortalecida de um jeito como eu nunca vi antes. Vidas estão sendo alcançadas, mas todo movimento de Deus gera oposição espiritual. Ainda mais uma igreja ativa como essa, que está conquistando espaço, que está avançando, que está se posicionando, que está vendo mesas se multiplicar, que está vendo homens, mulheres, adolescentes, crianças, dizendo sim, sendo consolidados, sendo discipulados, aprendendo, né, dando esse passo à frente e falando, eis-me aqui, não vou ficar indiferente, não vou ficar só assistindo, não vou ficar acompanhando de longe. Então, todo movimento de Deus gera oposição espiritual. Não pense que o inimigo vai ficar olhando e falando assim, que legal, está crescendo, que legal, as amarras estão caindo, as fortalezas estão sendo destruídas. Que legal, está vivendo unidade em casa, está se alinhando, as coisas estão começando a acontecer. Todo o movimento de Deus nas nossas vidas e através das nossas vidas vai gerar oposição espiritual. Todo o crescimento do reino vai exigir de nós também maturidade espiritual. E esse texto que a gente acabou de ler aqui, a gente está vendo Paulo falando do que ele está vivendo. E sabe com o que ele está lidando? Ele está lidando com críticas. Ele está lidando com oposição. Ele está lidando com guerra espiritual contra a igreja. Paulo era um plantador de igrejas. E ele está ali fazendo justamente aquilo que ele foi chamado para fazer. Mas alguns falsos mestres se levantaram e estão dizendo que Paulo é um líder fraco. Estão dizendo que ele se move por motivos pessoais. Estão levantando um monte de mentiras ali e Paulo está enfrentando isso. E quando ele vai enfrentar isso, ele fala, nós estamos em guerra. Mas ele não está dizendo aqui que foi lá e resolveu, que foi lá e tirou satisfação, e que foi lá e bateu de frente, e que foi lá e discutiu. O que ele está falando é o seguinte, nós estamos em guerra, mas as nossas armas não são naturais. Nós precisamos ser estratégicos. Nós precisamos saber o porquê essas coisas estão acontecendo, ou se não conseguirmos saber, a gente tem que pelo menos usar a estratégia correta para reagir diante disso. As nossas armas não são naturais. O reino de Deus nunca avança com armas humanas. O reino de Deus nunca vai crescer somente na estratégia, somente na organização, somente naquilo que você acha que a tua equipe pode fazer. E mais uma vez, a gente ama tudo isso, mas o reino de Deus jamais vai crescer somente com isso. A realidade da guerra espiritual, ela é real, ela é desafiadora. E o texto está falando justamente disso aqui. Embora a gente viva como homens, nós não lutamos com os padrões humanos. As armas que nós usamos não são desse mundo, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento
para torná-lo obediente a Cristo. Paulo, quando está falando isso aqui, ele está afirmando aqui duas verdades. Nós estamos na carne, ou seja, vivemos no mundo, lidamos com problemas reais, enfrentamos limitações humanas, questionamentos, emoções, situações que a gente enfrenta no dia a dia, mas nós não lutamos segundo a carne. O mundo usa força, influência, manipulação, poder humano, mas a igreja sempre vai se posicionar lutando com oração, com verdade, com autoridade espiritual, com presença de Deus. É isso que a gente precisa buscar. É isso que a gente precisa de verdade buscar de todo o coração. Eu lembro desde a época que a gente começou a fazer os treinamentos dos TDVs, quando eu vejo a organização do nosso time, quando eu vejo o Clebão se dedicando, preparando série, preparando material, treinando o pessoal, conversando com eles, alinhando todo mundo, quando eu vejo o Vida Coffee também mobilizando todo o time para que isso aconteça, tudo isso é maravilhoso, mas a nossa busca verdadeira nos nossos pequenos grupos é para que nesses lugares se sinta a presença de Deus. Para que lá você receba respostas do Senhor de situações que, quem sabe, você nunca tinha resolvido na tua vida. Sabe por quê? Porque se a gente tentar sustentar um movimento de expansão do reino de Deus, que é um movimento extremamente espiritual, apenas com estratégias humanas, nós vamos perder a essência do que Deus está fazendo. O movimento é de Deus. Muitas vezes não vai ter sentido se você buscar na tua lógica. Era muito mais fácil ter ficado aqui. Era muito mais fácil não ter mudado. Era muito mais fácil não ter movido toda a estrutura. Era muito mais fácil não ter desafiado todo o time daqui a dar um passo à frente. Era tudo muito mais fácil. Quantas vezes lá em Luxemburgo as pessoas falavam assim, o que você está fazendo aqui? Ah, viemos plantar uma igreja. Ah, tá, mas de onde você está vindo? De Orlando. Falou, está louco? Como que você sai de lá para vir para cá? Que eu estou aqui agora queimadinho de sol, né? Mas eu estou tendo que escolher de que eu vou querer me queimar, de sol ou de frio. Porque lá a queimadura era de frio. Os desafios são reais. Mas não tem lógica humana. Se você falar, poxa, mas na estratégia, a tua estratégia aí está furada, Antônio. Você está saindo do lugar que quer todo mundo estar? E a minha resposta é sempre muito prática. Meu irmão, minha irmã, eu quero estar no centro da vontade de Deus, seja onde for, seja quando for, seja como for. Porque o que eu estou vendo acontecer é a resposta de uma igreja que está avançando no mundo espiritual. Eu estou vendo cativos sendo libertos. Eu estou vendo correntes sendo quebradas. Eu estou vendo famílias sendo restauradas. Eu estou vendo pessoas sendo salvas. Porque a gente não tem como sustentar um movimento espiritual usando estratégias humanas. A igreja não cresce por marketing. A igreja cresce por intervenção divina. Pela presença do Senhor se manifestando no nosso meio. E é interessante porque o texto vem e fala justamente da destruição de fortalezas. E eu quero comentar aqui hoje um pouco do perigo das fortalezas. A gente precisa falar de algo importante. Nós somos a igreja e estamos diretamente ligados a esse movimento de expansão. Ah, não, mas não importa, eu não fui. Não importa, eu estou aqui no mesmo lugar de sempre. A igreja está expandindo e nós somos o mesmo corpo. Nós somos a mesma família. Nós estamos na mesma guerra, na mesma batalha. E os versículos 4 e 5 do texto que a gente acabou de ler fala justamente dessas fortalezas. As armas com as quais lutamos não são desse mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortaleza era uma construção militar, um lugar de defesa, um lugar difícil de ser conquistado. E espiritualmente, fortalezas são mentiras que se tornaram crenças. Pensamentos que controlam vidas. Por que você reage como você reage diante dos desafios que você está enfrentando hoje? Por que você enfrenta a vida do jeito que você enfrenta? Por que você reage a escutar a palavra do Senhor da maneira que você reage hoje? Muitas vezes nós estamos vivendo debaixo do impacto e da influência dessas fortalezas nas nossas vidas.
pensamentos que controlam as nossas vidas, padrões espirituais que muitas vezes aprisionam pessoas, que não estão te permitindo viver todo o potencial de Deus na tua vida, que não estão te permitindo viver as promessas do Senhor na sua plenitude para a sua vida. E eu não estou falando nem das tuas, você é quem tem que saber quais são as fortalezas que estão aí na tua vida. Mas eu sei do poder que essas fortalezas podem ter, porque eu vivi o poder dessas fortalezas. Eu vivi essas crenças limitantes. Eu vivi o peso extra que muitas vezes é colocado nas nossas costas e que não foi ninguém que colocou. Tem casos que sim, mas muitas vezes nós mesmos estamos jogando essa carga nas nossas costas, porque muitas dessas guerras estão acontecendo dentro da nossa mente. Eu me lembro quando o Senhor prometeu, inclusive essa igreja, uma das coisas mais lindas e mais especiais que eu já vivi e tenho vivido na minha vida. Uma das experiências que me causa mais expectativa para tudo que vem pela frente. Mas houve um tempo que as fortalezas me impediam de dizer sim para o Senhor, para que essa igreja começasse. Eu só colocava os meus motivos, eu só colocava os meus receios, os meus medos, as minhas inseguranças. Não posso, não consigo, não tenho, não sei. Sou introvertido, não sei falar bem. Como assim eu vou estar subindo numa plataforma todo final de semana? Como assim vou estar pregando? As pessoas não vão vir para mim ouvir. E realmente, graças a Deus, não vêm. E como já foi falado aqui, nós não somos a resposta, mas nós temos a resposta. E muitas vezes você está intimidado pelos teus medos. E não permitindo que o Senhor faça aquilo para o que Ele te criou. E Paulo está aqui dizendo que as armas espirituais que estão à nossa disposição são capazes de destruir essas fortalezas que estão te impedindo de viver as promessas do Senhor na tua vida. Que a gente possa hoje se levantar e se posicionar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que a gente possa se levantar e viver, não uma parte, não um pouco, mas tudo aquilo que o Senhor tem para nós, seja onde for. Seja onde for. Porque se eu não tivesse aceitado romper esses limites e usado as armas espirituais que o Senhor me deu, para romper essas fortalezas, quem sabe nós nem estaríamos aqui juntos. Quem sabe hoje, ou com certeza hoje nós não teríamos igrejas lindas com pessoas que amamos, que não entravam numa igreja até a gente chegar lá. Que diziam abertamente, odeio, não quero, não vou, não quero fazer parte. E hoje estão lá servindo, adorando, sendo ministrados, sendo discipulados, aprendendo da palavra do Senhor. Pessoas que haviam sido massacradas por denominações e que ficaram anos e anos sem entrar dentro de igrejas e que hoje estão lá, sentados, ouvindo e participando daquilo que o Senhor tem para nós. Porque as armas que nós temos em Cristo são poderosas para destruir fortalezas. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem experimentado, mas eu tenho certeza que aquilo que o Senhor tem colocado à tua disposição pode mudar a tua história hoje. Hoje, você pode sair daqui transformado por aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida. Eu durante muito tempo gostei de ver esses documentários de animais, né, na TV. Tem homem, eu nem vou perguntar aqui, porque homem é esquisito naquilo que assiste na TV, né? Tem cara que gosta de ver motor diesel sendo montado e desmontado, reforma de carro, reforma de moto. Hein, Álvaro? Não sei o que você gosta aí, mas enfim. Eu assistia... A Érica, durante uma época da minha vida, me zoava pra caramba, porque eu gostava de ver teleanúncio. Via anúncio de compre agora um e você vai receber, não um, mas dois. E eu assistia documentários de animais. Sempre adorei ver essas coisas de animais. E uma das histórias que veio à minha mente enquanto eu estava preparando essa mensagem é justamente o que eles falam, que é quebrar a alma de um animal. Né? E um dos casos mais explícitos que a gente vê isso acontecendo é com elefantes. Quando eles pegam um elefante filhotinho, amarram uma corrente, né, prendem uma corrente na perna dele e colocam numa haste no chão. E deixa esse elefantinho ali dias amarrado, com a perna numa corrente, numa estaca no chão. O filhotinho tenta fugir, ele tenta puxar, ele tenta forçar, ele tenta lutar, mas ele simplesmente não consegue. E depois de tanto tentar, ele aprende algo. Eu não consigo me soltar.
Essa é a realidade que eu tenho para viver, essa vai ser minha vida. O tempo passa, esse animal cresce, se torna um animal de 5 toneladas com uma força absurda, podendo derrubar árvores adultas inteiras, casas, virar caminhões, mas ele não faz nada disso, sabe por quê? Porque colocaram uma fortaleza ali dentro dele. Ele não pode, ele não consegue. Sabe o que acontece? Agora ele não precisa mais de uma corrente grossa para limitá-lo. Às vezes uma cordinha, uma mentirinha, uma ameaçinha, um movimento que aconteça na política, um movimento que aconteça no bairro, uma intriga, uma informação desencontrada, tem a capacidade de te desorientar, de te parar, de te paralisar. Poxa, mas era motivo para tanto? Não, não era, mas existe uma fortaleza aí dentro de você. Porque a prisão não está mais na perna, a prisão está na mente. A prisão está na mente. E muitos de nós estamos falando, não, só esquece, só não fala mais do assunto, só deixa para lá, só elimina essas pessoas. Mas o problema continua aí. A fortaleza foi colocada dentro de você. Muitas pessoas estão vivendo exatamente assim. Estão paralisadas e presas não por falta de capacidade. Estão presas por mentiras que acreditaram por muito tempo. Por mentiras que cresceram dentro de você e se tornaram fortes demais. Mentiras como eu nunca vou mudar. Essa é minha vida, esse é meu futuro, essa é minha... Usa aí a palavra que quiser. Minha família sempre foi desse jeito, eu estou só repetindo aqui um padrão. Eu não consigo vencer esse pecado. Eu não consigo superar meu passado. Imagina se as pessoas aqui soubessem o que eu passei, o que eu vivi, por onde eu estive, o que eu fiz. Mentiras como, eu nunca vou ser feliz no meu casamento. Nós somos diferentes demais. Mentiras como, Deus não pode me usar, porque a minha história é muito, muito vergonhosa. Mentiras como o lugar onde eu estou, essa cidade é difícil demais, aqui todo mundo já tentou e não deu certo, não tem como, a história vai ser a mesma. Paulo está chamando isso de fortalezas. Agora, uma fortaleza ela não é construída num dia, né? Ela é construída pedra a pedra, dia a dia. Eu vou permitindo que isso chegue, eu vou permitindo que isso se torne a minha realidade. É uma mentira repetida várias vezes, que vai se tornando numa prisão mental. Mas a esperança que eu recebo lendo esse texto aqui, por isso ele queimou no meu coração para que eu pudesse compartilhar ele hoje. Paulo está dizendo que as armas de Deus, aquilo que ele coloca à nossa disposição, destroem essas fortalezas. Ele não está falando que aqui a gente vai viver uma reforma. Ele não está falando que aqui é uma maquiagem espiritual. Ele está falando é demolição. Aquilo que está te parando, aquilo que está te limitando, aquilo que está te frustrando, aquilo que não está te deixando viver aquilo que Deus tem para você. As armas que Ele coloca à tua disposição vão destruir isso. E eu creio que hoje é dia de liberdade no Espírito Santo do Senhor, para que a gente possa espiritualmente se posicionar, usando as armas corretas para viver o plano de Deus para as nossas vidas. Deus não vai negociar com fortalezas. Não é tira um pouquinho, tira uma parte. Isso aqui eu já me acostumei, eu até gosto. Ele veio para destruí-las. E no nome de Jesus, eu creio que elas serão destruídas nessa tarde. Porque as armas espirituais são poderosas em Deus. Que armas são essas? A primeira, claro, a palavra de Deus. Ela é luz. Ela é luz para o meu caminho. A palavra de Deus. Jesus, o próprio Jesus está enfrentando Satanás no deserto e ele não fala em momento nenhum qual era a opinião dele, qual era o posicionamento dele, ele simplesmente fala, está escrito. É o que a palavra diz, sabe por quê? Porque a palavra ela revela a verdade. A palavra ela alinha a nossa mente. Ela muda quem nós somos. A palavra confronta as mentiras, essas fortalezas que foram levantadas. E aqui é muito importante que a gente entenda, porque é uma renovação que precisa acontecer de dentro para fora.
E quem já fez aqui o discipulado, quem participa constantemente nas mesas, conhece muito bem o texto que está lá em Romanos 12, verso 2, que fala da renovação da mente. Um texto que diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nas suas vidas. Isso precisa acontecer. E isso só acontece através da palavra de Deus. O que tem te alimentado? O que é que tem te dirigido? O que é que tem te instruído? Já falei isso algumas vezes. Quantas vezes a gente convida esses gigantes aí de fora para deitar com a gente na cama, já no primeiro momento do dia? Em vez de se encher de vida, em vez de colocar luz nas nossas vidas através da palavra de Deus, a gente já começa a olhar rede social, a olhar notícias, a ouvir o que estão falando, a ver os grupos, e já começa a se desesperar no começo do dia. E minha pergunta para você hoje é essa: o que tem dirigido a tua vida? O que te traz esperança? O que te orienta? E você não precisa responder para mim, responde para você mesmo. Porque aqui está uma arma espiritual que o Senhor colocou à nossa disposição e que Ele está deixando claro que pode destruir essas fortalezas que estão te impedindo, que estão te parando, que estão te frustrando e você simplesmente não usa. A maior batalha espiritual muitas vezes acontece dentro da nossa mente. Use a palavra do Senhor, medite nela. Medite na palavra do Senhor. Se alimente dela. Qual é a palavra que vem ao teu coração aí agora? Seja forte e corajoso. Todas as coisas contribuem para o bem. Qual é a palavra que vem ao teu coração e que queima aí dentro de você agora e que você precisa escolher, colocar aí na bússola, como bússola da tua vida? Para de se desesperar pelo que estão falando. Para de permitir que uma cordinha te impeça de caminhar e viver os propósitos do Senhor na tua vida. O medo sempre vai estar. Não tem como a gente crescer e viver nada relevante sem enfrentar os medos. Tenho certeza que Pedro teve medo para descer daquele barco, mas ele venceu o medo e caminhou com o Senhor sobre as águas. O medo sempre vai estar. Não permita que ele te afaste do propósito de Deus para a tua vida e seja dirigido pela palavra do Senhor. Que ela habite nos teus lábios. Que ela te dirija. Que ela dirija as tuas conversas, as tuas mesas. Os ambientes sejam transformados pela palavra do Senhor que está na tua boca. O carioca folgado aí que a Dani falou, lá no capítulo 17 de 1 Reis, que é quando se conta toda essa história aí de Querite, de Sarepta, dos milagres que estavam acontecendo. E eu falei no primeiro culto, ela causou um prejuízo enorme aqui na minha mente, porque eu sou muito visual, né? E eu estou vendo Elias agora falando assim, ô meu irmão, molha tudo aí. Ó, né? Tem que falar ó primeiro, né? Ó. Prepara um biscoito aí para mim com essa farinha e esse azeite. Mas Elias, no capítulo 17, você vê tudo isso acontecendo, e esse foi justamente o processo de transformação desse homem comum num homem de Deus. E quando aquela mulher vai testemunhar acerca da vida de Elias, no último versículo, ou seja, quando ela vai falar do resultado final do processo de Deus, sabe o que ela diz? Bem vejo agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ai, Senhor, está aí, está diante de nós, está diante dos nossos olhos. Usa uma das armas mais poderosas que o Senhor deixou à tua disposição. Outra arma, a autoridade de Cristo. A igreja não luta sozinha. Jesus declarou, toda a autoridade me foi dada. Nós não lutamos por uma vitória, nós lutamos a partir de uma vitória. A vitória já foi conquistada na cruz do Calvário. Por que você está tentando fazer aí do teu jeito? A gente não está atrás de reconhecimento pessoal. Ele precisa crescer.
Ele precisa aparecer, Ele precisa ser conhecido, a palavra dEle precisa ser pregada. A igreja não deveria estar aí tentando vencer o diabo. Sabe o que a igreja deveria estar tentando fazer? Deveria estar aplicando a vitória que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Você é mais do que vencedor. Mais do que vencedor em Cristo. Já está tudo conquistado. Outra arma. E aqui, de verdade, eu precisava de um dia só para falar disso. Oração. Oração. Às quintas-feiras, esse break room aí devia estar lotado, não devia estar cabendo gente. Se você soubesse o que é a oração, aonde a oração te coloca, o acesso que ela te dá, na presença de quem ela te coloca. Eu não tinha que estar aqui insistindo para você vir orar. Ia ser difícil, na realidade, te tirar do lugar de oração. E Jesus, ele deixa um modelo para a gente, né? Lá em Mateus 6, a oração do Pai Nosso. Vocês devem orar assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus está fazendo milagres. E a multidão sempre adora a experiência, né? A multidão quer isso, ela quer o milagre. Mas os discípulos, eles ficam doidos vendo aquilo que está acontecendo. E eles não estão indo com a multidão naquele momento. Eles querem o acesso. Eles querem fazer o que Jesus está fazendo. Afinal de contas, eles foram escolhidos como discípulos. Discípulo era isso, não era saber, não era... Discípulo era fazer o que o mestre faz. Se Jesus está fazendo milagre, então eu quero viver a mesma realidade. E eles estão ali pedindo para Jesus, nos ensina, nos dá acesso a isso que você faz. E é interessante porque Jesus podia ter feito qualquer coisa ali. Dá um método, né? Faz isso aqui, ó, dá 3 passos para você conseguir se tornar quem eu sou. Sabe o que Jesus faz? Ele ensina uma oração. Você consegue entender o poder disso? Jesus deixa um modelo, não apenas palavras, mas uma estrutura espiritual. Um modelo de uma oração que move o céu. Ele está falando aqui, Pai nosso que estás nos céus. Isso começa com relacionamento. Não adianta você querer o resultado final sem passar pelo relacionamento, sem conhecer, sem saber quem é. Muita gente tem dificuldade de orar justamente por causa disso, porque não conhece o Senhor. A gente tem falado de uma maneira muito prática aqui, e eu acho muito interessante que algumas pessoas estão abrindo abertamente aqui, falando abertamente, que tem dificuldade de ir nas mesas, que vai faltar papo. E é realmente, quando você não conhece alguém, é estranho mesmo conversar com essa pessoa. E o papo fica meio genérico, né? Fala do tempo, vai chover, parece que vai, não sei. Mas faz uma segunda mesa, faz uma terceira, ouve a história, vê o que a pessoa gosta, vê o que ela está fazendo aqui. E você vai ver como vai ser difícil de parar, né, Tavinho? Vai ser difícil de parar essas mesas. Porque isso fala de relacionamento. E é da mesma forma com o Senhor. Quando você começa a se relacionar, quando você começa a abrir teu coração, não é religião, é paternidade. Começa com relacionamento. Santificado seja o teu nome. Adoração posiciona o coração. Antes de pedir qualquer coisa, a gente reconhece quem Deus é. Venha o teu reino. Que frase tão poderosa. Que significa o quê? Deus, que a realidade do céu se veja na terra. Quando a gente ora isso, se prepara, porque cidades mudam, famílias são restauradas, igrejas nascem. São tantos testemunhos, são tantas histórias aqui, mas começaram com: seja feita a tua vontade e não a minha. Enquanto foi a minha, frustração, tristeza, André,
decepção, esgotamento, desespero. Põe aí. E se eu colocar minha mulher aqui em cima para fazer a lista, meu Deus, aí é que ela não acaba mesmo. Porque ela via. Mas é tanto potencial. Mas é tanta promessa. Mas o Senhor falou tanto. A partir do momento que ela entra na minha vida, ela ouviu muitas dessas promessas. A que ela não ouviu em primeira pessoa, ela ouviu por mim. Cadê? Era o elefante preso por uma pata, que foi condicionado a não acreditar. Cara, mas você tem um potencial enorme. Olha como vocês são, olha como vocês lidam com as pessoas. Frustrados, tristes, fortalezas, mentiras que ganharam muita força dentro de nós. Mas quando eu começo a conhecer o Senhor, quando eu começo a desenvolver o relacionamento com Ele, quando eu começo a orar dessa forma, sabendo quem Ele é, quem eu sou nele, eu começo a colocar minhas vontades de lado. Eu começo a falar dos meus sonhos, dos meus desejos de uma forma diferente. Não é tem que ser desse jeito, tem que ser na minha hora, tem que ser no meu momento. Não. É Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, que a realidade do céu invada a terra, invada meu mundo e me usa como o Senhor quiser, onde o Senhor quiser. A partir daí as coisas começaram a mudar. A partir daí eu vi uma igreja linda nascendo. E não parou aqui, eu estou vendo várias nascendo. Eu estou vendo famílias sendo restauradas. Eu estou vendo cidades mudando, realidades mudando. Seja feita a tua vontade. Significa, não é, Senhor, abençoa os meus planos, mas sim, me alinha a viver os teus propósitos. Para ir fechando, se Deus está expandindo a igreja, nós precisamos expandir também a nossa vida espiritual. Não é crescer só em estrutura, estratégia, em atividade. Para falar a verdade, a gente muitas vezes crê que o Senhor ainda não nos deu isso, justamente porque a gente não está pronto para cuidar, para amar, para discipular da maneira correta. A gente precisa crescer muito, muito, muito. E é onde a gente vai colocar atenção. A gente precisa crescer na nossa vida de oração. A gente precisa crescer na autoridade espiritual, na intimidade com Deus. Porque toda expansão visível precisa nascer de uma profundidade invisível. Daquilo que ninguém sabe, daquilo que ninguém vê. Da obediência quando ninguém está vendo. Da entrega, da rendição. Do dia que não veio o resultado, do dia que as coisas não aconteceram do jeito que eu esperava. Que a gente possa entender isso hoje. Embora vivamos como homens, não lutamos segundo o padrão humano. As armas com as quais lutamos não são desse mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Deus. Deus quer derrubar fortalezas pessoais, fortalezas familiares, fortalezas sobre cidades. E se a gente continuar lutando com armas espirituais, eu te digo com certeza, aquilo que parecia impossível vai se tornar testemunho. A tua vida, a tua casa, a tua família vai se transformar num testemunho poderoso do amor de Deus. O reino de Deus não avança com armas humanas. Fortalezas são mentiras que ficaram fortes demais nas nossas vidas. A maior batalha espiritual acontece na mente. A igreja não luta por vitória. Ela luta a partir de uma vitória. E toda expansão visível nasce de uma profundidade invisível. Quando a igreja ora, o céu responde. E é isso que a gente quer fazer agora. Em nome de Jesus. Fica de pé aí no teu lugar. Fecha os teus olhos. Como eu disse, você não precisa responder para mim. Apesar de que se você quiser conversar sobre isso durante a semana numa mesa, estamos aqui. Eu, os pastores, os líderes de TDV. Se você quiser conversar sobre isso, a gente está aqui.
Mas tenha teu tempo com o Senhor aí agora. Fecha os teus olhos, fala com Ele. Dessa fortaleza que você já identificou que está aí na tua vida. E que está te impedindo de crescer, de avançar, de viver as promessas do Senhor sobre a tua vida. Ora aí agora, você e Ele. Que a presença do Senhor aqui nesse lugar, que as armas que Ele colocou à tua disposição sejam usadas agora. Declara a palavra do Senhor sobre essas fortalezas. Elas vão cair agora no nome de Jesus. Medo, insegurança, depressão, ansiedade, caia por terra agora no nome de Jesus. Tudo aquilo que te impedia, que te afastava, que te parava, que te frustrava, que te machucava, cai por terra agora no nome de Jesus. Use as armas corretas. Use as armas que são poderosas em Deus. Ore. Tenha devoção à palavra. Use a autoridade que o Senhor Jesus conquistou naquela cruz. A vida abundante que Ele te prometeu. Viva isso de maneira real. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora que você já deu nome. Agora que você já identificou. Abraça quem está perto de você. Você não vai orar sozinho. Juntos nós vamos vencer mais essa. Juntos nós vamos conquistar. Juntos nós vamos avançar. Juntos, que você possa sentir a presença do Senhor aí nesse abraço que você acabou de receber. Que você possa ser curado aí nesse lugar, nesse abraço. Que você possa ser renovado, restaurado. Que você possa ver, sentir essas fortalezas, essas cadeias caindo por terra agora. Que você possa escutar o som da liberdade. Em nome de Jesus, na tua casa vai mudar, no teu casamento as coisas vão mudar, na tua paternidade as coisas vão mudar, nos negócios, na carreira, em nome de Jesus. Ministérios vão nascer, porque a promessa já estava, mas não existia resposta, não existia entrega, não existia rendição, mas a partir de hoje sim, em nome de Jesus, esse exército se levanta, usando as armas corretas, o amor, a graça, o perdão, aleluia, que isso inunde a tua vida, a tua casa, as tuas conversas, os teus ambientes, em nome de Jesus, para que essa igreja se levante mais forte do que nunca, para que essa igreja possa viver a próxima temporada, a próxima estação, da maneira plena, que o Senhor tem para cada um de nós. Nós precisamos crescer espiritualmente falando. Nós precisamos crescer em autoridade, em oração, em entrega, em rendição, sabendo que tudo é por Ele, através dEle, que você possa viver isso hoje, na tua vida e em todos os ambientes onde você está inserido, em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos aos céus, que o amor de Deus,